Queridos, graça e paz, amém? Deus é maravilhoso, é bondoso, misericordioso e principalmente justo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 12, 13 e 14. Na verdade, até o 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Feche os olhos. Vamos pedir graça ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia que o Senhor manifesta em nossas vidas todos os dias. Embora nós, às vezes, distraídos ou ocupados, não percebemos a tua graça manifesta em nós, a tua bondade revelada em nossas vidas, mas sabemos que todos os dias ela se manifesta em nós. A tua palavra diz que por causa da tua misericórdia que não tem fim, nós não somos consumidos. E muito obrigado por isso, Jesus. Eu até quero ser consumido, mas de uma maneira diferente, ser tomado pela tua presença, para manifestar aquilo que o Senhor quer para nós. E com essa fé, com essa crença, eu te peço que o Senhor nos toque com tua palavra, que o Senhor abra as portas da revelação das Escrituras sobre nós, e que o nosso coração receba com alegria a tua palavra, e que ela, Senhor, produza em nós frutos dignos de arrependimento, frutos dignos do Senhor. Por isso, fala conosco, Pai. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu prometo ser breve, serei rápido e sucinto. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de alinhamento em alguns pensamentos que nós podemos ter. Eu li esse texto, mas eu não quero pregar sobre ele. Ele vai ter um sentido para nós mais claro adiante. Mas tem coisas que nós precisamos lembrar nesse momento. Se nós voltarmos, vamos dizer assim, no início de que Deus começa a chamar homens, revelar o seu plano de redenção, nós vamos ver que sempre Deus, ele se propõe a direcionar. Deus, antes de fazer qualquer outra coisa, ele sempre vai começar a dar direções específicas. Ele sempre vai trazer a orientação necessária para que nós consigamos alcançar um propósito para nós, para a nossa vida. Vamos relembrar alguns
acontecimentos que traz essa, como é que eu posso dizer, esse entendimento. Quando Deus, ainda em Gênesis, faz a terra, estabelece o jardim, cria o homem, sopra a vida sobre o homem, ele coloca no jardim e ele dá orientações. Existe um propósito em Deus ter criado o homem e ter ali colocado ele no jardim. E de maneira mais superficial, ele vai dizer, olha, sujeite a terra, está aqui esse jardim aqui, maravilhoso, você pode comer de tudo, lavre ele, cuide dele, faça o seu papel. E a gente vai entender que Adão deu nome aos animais, aos vegetais, cuidou, ele tinha um propósito, e Deus foi direcionando, faça assim, 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 assado. Mas está vendo aquela árvore ali? Pois é, não coma não. Não coma não, que no dia que você comer, você está ferrado. Ou seja, Deus, ele coloca uma tarefa para o homem. Qual é essa tarefa? Cuidar do jardim e depois, secundariamente, multiplicar e encher a terra. Amém. Mas ele dá os direcionamentos necessários para isso. Se a gente avançar mais uns capítulos, nós vamos ver Abraão. Quando Deus chama, ele vai dizer, Abraão, ele dá as primeiras instruções. Abrão na época, sai aí desse lugar aí, e eu vou te mostrar uma terra. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é sair da sua parentela e confiar na minha voz, que um dia eu vou te mostrar uma terra. Abraão fez isso. Mais adiante, vamos dizer lá no capítulo 17, se eu não me engano, de Gênesis, a gente vai ver Deus reafirmando sua aliança com Abraão, e Deus faz uma orientação, olha, pega animal assim, animal assado, esse aqui, esse outro, corte dessa maneira, tire todo o sangue, faça assim, 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 assado, e coloque como sacrifício. De feito isso, você vai cortar o prepúcio, a circuncisão, e isso vai ficar como uma aliança eterna. E nessa aliança, nesse propósito, Deus conduz Abraão dentro dessa empreitada. Ele tem uma aliança e, Abraão, aqui o sacrifício, quando for necessário, faça assim, 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 assado. Embora ainda não tenha sido lei, nós vamos ver Abraão fazendo o sacrifício e Deus orientando. E se você lembrar do texto, quando Deus vem consumir o sacrifício, o holocausto que Abraão deu, segundo a orientação de Deus, ele cai num sono profundo. E o que acontece depois? Ele volta para casa, coabita com Sara e tem o filho da promessa. Ou seja, o propósito de Deus ali naquele momento era restabelecer o vigor na vida de Abraão e de Sara, para que o filho da promessa viesse. Então Deus dá as diretrizes que ele deseja. Amém? Está me acompanhando até aqui, né? Se nós vamos agora pular, fazer um salto maior, chegando em Moisés, Deus dá uma série, eu não vou falar de todos, mas em vários momentos Deus orienta tintim por tintim a Moisés, para que ele tivesse ações, para que Deus fizesse algo. Vamos pensar na lei, nos 10 mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. Deus chega para Moisés, vem cá, sobe ali no monte. Quero ter um papo contigo, manda todo mundo, ele vai fazer essa orientação. Se não me engano, Êxodo 32, por aí, nessa faixa do capítulo 30, 31, 32, por ali, de Êxodo. Deus chama Moisés para o monte e diz, olha, antes de subir, fala para tirar todo mundo do pé do monte, nem animal, nem gente, nada, porque a minha glória vai descer, e se tiver alguém aos arredores do monte, vai morrer. Vem só tu, Moisés. E aí Deus fala com ele e tal, e aí o Senhor vai dizer, Moisés, é o seguinte, eu vou colocar um anjo,
para ir com vocês, porque a minha presença não dá certo aí no meio de vocês. Moisés, não, negativo, quero o anjo não, quero a tua presença. Mas Deus orienta, e naquele momento ele recebe, naquele mover todo, Moisés recebe a lei que rege o povo judeu até hoje. Mas o que essa história toda é para você lembrar, não é para você entender, é para você lembrar, que eu sei que você já sabe, para você lembrar que Deus, Ele é um Deus justo, até nesse quesito, aquilo que Ele exige de nós, aquilo que Ele requer da gente, Ele mesmo se propõe a ensinar, a orientar, a nos dar condições de realizar aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Deu de entender esse fator? Deus, Ele nunca, escute bem isso aqui, Deus nunca vai te pedir para fazer algo que você não consiga. Deus nunca vai te pedir algo que você não consiga. Teve um texto que eu li hoje, mas eu não memorizei a referência, mas é no livro de Deuteronômio. Isso. Deus exigindo a obediência do povo quanto à lei. É Deus cobrando. Meu irmão, se você ler Deuteronômio, é direto. Obedecer, 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 obedecer. E Deus cobrando essa obediência, em um certo versículo, que não me recordo, mas depois eu posso trazer para os irmãos, Ele diz, olha, cumprir essa lei não é impossível para vocês. Porque a palavra já está bem perto, na sua boca, no seu coração, e você consegue vivê-la diariamente. Então, nada que Deus exige para nós é impossível. Pastor, mas era impossível cumprir a lei. Sim, Deus sabia, mas o que Ele exigia não era impossível para o homem. Por quê, pastor? Porque Ele mesmo já deu a condição do arrependimento caso acontecesse a falha. A lei do sacrifício é para isso. Ele vai dizer, se alguém pecar nesse aspecto, dessa forma, pegue um animal desse jeito, com um ano de idade, sem defeito, sem mancha, oferece em sacrifício e o pecado vai ser perdoado. É impossível para nós não falhar? É impossível, vamos falhar, mas Deus, Ele não exige um nível de perfeição que a gente não consiga alcançar. O que não é possível para nós, Ele toma para si. Por isso, Ele estabeleceu a graça. Porque para nós, é impossível sermos salvos por nós mesmos. Porque é humanamente impossível nós agradarmos plenamente a Deus. E Ele, sabendo disso, oferece Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Mas o que Ele exige de nós é perfeitamente possível. E Ele sempre vai nos orientar. Deu de entender até aqui, irmãos? Ficou claro? Tudo que Deus quer que a gente faça, Ele ensina e Ele dá condições. Amém? Nós é que somos teimosos, cabeções aí, mas tudo que Ele quer que nós façamos, Ele dá a condição. E o que é impossível para nós, é possível para Ele, que é justamente o que Jesus fala. O jovem rico aborda Jesus, e já vou citar ele de novo, mas só já antecipando o exemplo. O jovem rico chega a Jesus e diz, bom mestre, e Jesus já responde, por que tu chama de bom? Bom só é Deus. E ele diz, tá bom, mas o que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele diz, você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já, eu guardo desde a minha infância. Pois é, mas te falta uma coisa, vai, vende o que tem ao pobre e me segue. E aí, quando aquele homem, como a Bíblia fala, ele sai entristecido porque tinha muitos bens,
Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, tá? A agulha não é a agulha de costurar, é outra coisa. Em outra oportunidade eu posso trazer isso. Era uma brechazinha que tinha nos muros, como uma escapatória. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no céu. E aí quem ouviu essa fala de Jesus diz, não, pois então é impossível. E ele disse, aí Jesus confirma, sim, para vocês realmente é impossível, mas para Deus nada é impossível. E é justamente dentro desse aspecto, eu ouço ou eu olho para a Bíblia, vejo a orientação de Deus quanto à minha vida cristã e confio nele que ele me dará condições para viver aquilo. Amém? Essa parte ficou clara, não ficou, irmãos? Vamos para adiante. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero, vou dizer assim, quebrar um pensamento que nós carregamos às vezes e que se torna comum nas comunidades, que nós devemos começar a pensar diferente. Como assim, pastor? Viver com Deus tem um segredo. Viver para Deus tem um segredo. E é justamente o que eu falei que acontece repetidas vezes em Deuteronômio: obediência. Então, visto que nós sabemos que Deus é um Deus que ensina, é um Deus que se propõe a ensinar aquilo que Ele quer. Uma prova disso é a Bíblia. Amém? E sabendo que Ele é um Deus exigente, principalmente no quesito obediência, é sabendo dessas duas coisas que nós devemos refletir algo. O que, pastor? Não faça coisas, vamos dizer assim, aleatórias ou só porque, não, mas a minha intenção é boa. Como assim, pastor? Existe um ditado popular aí, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. E eu quero trazer essa reflexão para nós quebrarmos justamente essa questão de que nós podemos servir a Deus apenas com uma boa intenção do nosso coração. A gente às vezes segue e muita gente serve a Deus apenas na intenção. Apenas, eu acho tão legal ir na igreja, assim, eu erro, eu peco, mas a intenção é boa. Irmãos, para Deus isso não existe. Amém? Eu vou deixar mais claro nesse aspecto. Boa intenção para Deus não serve. Não serve. Porque, vamos pensar, quando a pessoa fala isso, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Ali é uma tentativa de justificar a sua falha. Sim ou não? Geralmente, a pessoa está em falta com Deus, e numa conversa ali, de repente, qualquer coisa, aí vem aquela, não, mas Deus conhece o meu coração. Normalmente, a pessoa está querendo justificar a sua falha com Deus. Por isso que eu estou trazendo essa reflexão. Boa intenção para Deus não serve. Não serve. O que Deus quer de nós, irmãos? Acabei de falar. Obediência. Não é justificativas.
não é tentativas de querer fazer algo, e nisso aqui é um pensamento que eu tenho, não adianta fazer algo certo utilizando meios errados, ou não adianta fazer nada de errado apenas com uma intenção boa. Se fizer o que é errado, seja homem, seja mulher, de entender, não, eu errei, e não tentar justificar, mas a minha intenção era boa. Não serve. Não se assuste com isso, irmãos, não se assuste com essa palavra. Eu estou querendo ensinar algo que é fundamental para nós, principalmente cristãos. Amém? No capítulo 8 de Deuteronômio, eu não me lembro o versículo, mas é no capítulo 8. Moisés vai chegar para o povo e vai dizer assim: olha, através de Deus falando, através de Moisés, observe esses mandamentos que hoje eu estou te dizendo, e cumpra todos eles, e cuide de cumprir todos esses mandamentos, lembrando, aí ele fala o seguinte: porque para que vivais bem e prospere na terra que vocês vão herdar. Aí no versículo seguinte, ele vai dizer: e lembre-se, tenham em mente como Deus conduziu vocês no meio do deserto, para provar, para conhecer a intenção do coração de vocês, se era de obedecer ou não. Então, a intenção, ela não significa muita coisa. E Deus, ele exige, Deus é um Deus exigente em certos aspectos. Mas, não entendi. 8:32, né? O capítulo 32? Pronto. Então, a questão é obedecer. A nossa intenção, eu não estou dizendo que ela não vale. Amém? Eu não estou dizendo que a intenção do nosso coração, ela não é válida. Eu estou falando que dizer que a intenção para justificar um erro, essa intenção para cobrir uma falha, é a que não vale. Amém? Porque nós temos que ter intenções. Agora, qual é a intenção que nós devemos carregar no nosso coração? A intenção de conhecer a instrução de Deus. A minha intenção, ela sempre deve ser fixada em uma coisa: conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Essa deve ser a nossa intenção sempre. Conhecer a sua palavra, conhecer a instrução. Lembra do começo? Deus, ele sempre vai orientar como ele quer que a gente sirva a ele. É por isso que nós temos a Bíblia. É por isso que ele fez questão de, durante milhares de anos, inspirar homens para escrever a sua vontade. Para quê? Para que nós conhecêssemos a sua vontade. É justamente o que Paulo ora em relação aos Gálatas, se não me engano, ou é aos Colossenses. Eu não lembro, eu sempre confundo. A oração dele é: eu oro para que vocês alcancem o pleno conhecimento da vontade de Deus. E mais à frente ele vai dizer: e para que vocês conheçam, tenham conhecimento de Deus. Então, ao invés de eu dizer, não, de ter uma intenção, olha só, o segredo do que eu estou querendo dizer hoje. É muito melhor você ter intenção de fazer algo sabendo o que você está fazendo. Se eu fosse reduzir essa pregação todinha, é simplesmente você entender isso. Intenção, ela só vai prestar para Deus quando você sabe por que você está fazendo aquilo. A minha intenção é fazer alguma coisa para Deus. Saiba o que você está fazendo. Então, primeiro, consulte as Escrituras. Se você não entende muito bem nas Escrituras, consulte alguém mais experiente nas Escrituras.
Mas antes de fazer algo, não confie na intenção. Confie nas Escrituras. Por dois motivos. Jeremias, porque a intenção do coração, eu não estou falando, a intenção não está no versículo, tá, irmãos? Eu estou só juntando o conhecimento, mas o que o versículo fala é que enganoso é o coração. Então, confiar na intenção do nosso coração, por mais que seja de um pensamento bom, é falho. E se você errar, porque confiou na intenção, para Deus não serve. Por que não serve, pastor? Porque a instrução, eu uso o tablet, a instrução para acertar está aqui. Entende? Abriu a mente agora um pouquinho? A intenção, o jeito de fazer certo está aqui. Então, fazer alguma coisa apenas com uma intenção boa, ela não é segura. Não é. Você corre riscos de errar. E se você errar, porque confiou na intenção, você pode ter prejuízos. Vamos lembrar alguns episódios. Amém? Essa parte ficou clara, não ficou, irmãos? Eu vou usar alguns exemplos bíblicos só para não ficar numa teoria do pastor. Não, mostrar na Bíblia. Vou contar. A arca da aliança do povo de Israel havia sido roubada pelos filisteus. Mas pelo fato dos filisteus terem roubado a aliança, ela levou para o templo lá, para um templo pagão de Dagon, colocou do lado da estátua do deus dele lá, Dagon. E aí o que acontece? A estátua amanheceu caída. Depois eles levantaram, no outro dia a estátua caiu de novo e quebrou o pescoço de Dagon. Aí eles já ficaram, meu Deus, não dá para ficar com o Deus na cabeça deles, né? A arca da aliança era o Deus de Israel. Não dá para ficar com ele aqui, leva para outra cidade. Chegou lá, apareceu tumores nas pessoas. E Deus punindo eles por ter roubado a arca da aliança. Quando eles viram que não dava para ficar com a arca da aliança lá, eles fizeram uma coisa. Pegaram uma carroça que nunca tinha sido usada, 2 novilhos, se não me engano, também, que nunca tinham sido colocados juntas para arar a terra. Colocaram sacrifícios, ofertas de sacrifício, ouro, prata, trigo, uma série de coisas nessa carroça e colocou a arca da aliança e devolveu. E o que acontece é que a arca da aliança voltou lá para Gibeá. Quando chegou e tomaram conhecimento de que a arca da aliança tinha voltado, houve festa em Jerusalém e quem reinava na época era Davi. E aí o que acontece? Davi, não, vamos levar a arca da aliança para Sião. E isso ele estava fazendo a partir de uma revelação de Deus. Por que era uma revelação de Deus? Porque o lugar correto da arca da aliança era no tabernáculo. Mas só que o tabernáculo não estava em Jerusalém. O tabernáculo estava em outra cidade, eu não me recordo agora. Eu acho que era Gibeá, a outra cidade que era outra. Mas se não me engano, o tabernáculo estava em Gibeá. O tabernáculo que Moisés tinha escrito. Lembra? O lugar da arca era nesse tabernáculo. Mas quando Davi soube que a arca voltou, ele recebe uma revelação de Deus para construir um outro tabernáculo para colocar a arca da aliança lá no Monte Sião, em Jerusalém. Ou seja, Deus direcionando Davi para fazer algo. Amém? E aí o que Davi faz? Prepara aquela festa e faz a mesma coisa que os filisteus fizeram. Pegou lá uma vaca, uma carroça e colocou a arca da aliança em cima. Entenda, Davi estava fazendo obedecendo um direcionamento de Deus. Amém? E aí o que acontece? Quando começa a caminhar, a vaquinha puxando a carroça, a vaca tropeça. No que a vaca tropeça, a arca ia caindo e usar, coitado, com uma boa intenção, agarra na arca para a arca não cair. O que aconteceu com o cara? Morreu. A intenção era boa ou não era?
Era não deixar a arca cair, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Intenção boa, mas qual foi o resultado? Morte. Por quê? Porque ele confiou na intenção e pelo erro de Davi. Por quê? Porque antes de fazer alguma coisa, consulte as instruções que Deus já deu. Como assim, pastor? Davi esqueceu de ler na lei de Moisés como se deveria carregar a arca. A arca, ela não foi feita para ser carregada por carroça, puxada por boi. A arca foi feita para os levitas carregarem nos ombros. Se ele tivesse consultado a Torá, a lei, ele teria visto que a arca se carrega nos ombros e não em carroça. Então, intenção não é seguro. O que é seguro, pastor? As Escrituras. Amém? Seguro não é apenas vocês ouvirem o que eu estou falando, porque eu posso até ter uma intenção boa, como Davi teve, mas mais confiável do que o que eu falo é o que as Escrituras dizem. Amém? Então, mais uma vez eu repito, confiar na intenção do seu coração não é seguro. Verifique nas Escrituras. Ah, pastor, eu vou fazer uma oferta que eu nunca fiz na minha vida. Consulte as Escrituras. Porque eu estou precisando de um milagre, então eu vou sacrificar, eu vou ofertar esse mês 70% do meu salário. Consulte a Escritura. Às vezes é só a intenção do seu coração, não tem nada a ver com as Escrituras. Deus não pede nada seu para fazer milagre. Principalmente dinheiro. Amém? Então, outro exemplo. Agora, esse foi do Antigo Testamento. Outro exemplo, como eu citei anteriormente. Pedro. Jesus, como é que eu digo? Jesus anunciando o seu sacrifício, anunciando que seria morto. Convém ao Filho do Homem que seja entregue para os sacerdotes, os fariseus, seja julgado, condenado, morto. Convém ao Filho do Homem que isso aconteça. Jesus falando. Pedro automaticamente faz o quê? Não, Senhor, chega para Jesus, tira Jesus aqui de lado. Senhor, mas tu vai deixar isso acontecer contigo? Não, rapaz. Não deixa isso não, isso aí não é bom para ti. O que é que Jesus faz? E agora sim, a intenção de Pedro era ou não era boa? O mestre dele dizendo que ia ser julgado, condenado e morto. Quem é que quer que o seu mestre seja julgado, condenado e morto? Então ele começa a repreender Jesus naquela fala com uma boa intenção. Qual é a intenção de Jesus? Ou de Pedro? Que Jesus salvasse a sua vida. É ruim? Não, é bom, não é? Mas qual foi a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. Porque você não vê as coisas de Deus, do reino de Deus, você só vê as coisas dos homens. Você não entende. A intenção de Pedro era boa, mas ele não tinha a revelação daquilo que Deus queria. Então, antes de fazer algo, veja qual é a instrução do Senhor. Amém? Tá claro, irmãos? Pastor, essa palavra está muito pesada. Sim, tá. Mas, como eu disse, eu quero relembrar. Deus, Ele dá a instrução, mas Ele dá a condição de fazer.
Pastor, mas tem algo aí que é muito difícil, eu erro, eu falho, Deus já sabe disso. Vamos pensar na lei, como eu falei. Para que mais rígido do que a lei, irmãos? Se você ler lá em Deuteronômio, se o cara pecasse, ele ia ser morto, apedrejado fora da cidade. Como teve um caso lá, Deuteronômio também, acho que é 9, ou é 7, eu não lembro. Teve outro caso. Qual? O cara foi pego no Shabat, ou seja, no sábado, catando lenha. Levaram para Moisés e Moisés prendeu ele ali e consultou o Senhor. Senhor, o que, é que a gente faz com esse indivíduo? Sabe qual foi a resposta de Deus? Mata. Pastor, é muito duro. Eu sei. Eu estou dando esse choque, mas o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, como Paulo fala em Efésios. Ele é rico em misericórdia. E sabendo das nossas falhas, na lei que era mais rígida, Ele já abriu a brecha, sabendo que a gente não cumpriria 100%. E em Cristo é a mesma coisa. O próprio Cristo é a brecha que nós temos, porque nós não somos perfeitos. Mas qual é o centro dessa pregação de hoje, pastor? Já que parece estar parecendo muito pesado, cative, prenda a sua intenção em conhecer a vontade de Deus, e a intenção que deve reinar no nosso coração é obedecer à medida com que a gente aprende. Amém? Pastor, e quando eu falhar, a gente lembra de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre, nós temos um advogado do lado do Pai, que Ele é misericordioso, Ele é fiel. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. E em outro lugar, o próprio João, ele vai dizer, Deus, Ele ofereceu Jesus para morrer como uma forma de redenção, para perdoar todos os nossos pecados, e não só os nossos, mas de todo mundo. Então, pastor, como, já caminhando para o final, eu devo usar a minha intenção? Nesses dois aspectos: conhecer a instrução de Deus que está nas Escrituras e obedecer. A sua intenção sempre deve ser essa, mas não usar, mas o Senhor sabe que eu queria acertar nesse fator. Não, quando você errar, seja homem e seja mulher, para dizer, Senhor, eu errei e ponto, porque Ele é fiel para nos perdoar. A gente não precisa dar justificativas para Deus, a gente tem que pedir perdão para Ele, e Ele é infinito em misericórdia. Porque, irmãos, se a gente fica nessa de, não, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe do meu coração, a gente perde o senso da exigência de Deus para nós. A gente vai confiar muito mais na nossa intuição do que nas Escrituras. E não é isso que a Bíblia nos ensina. É justamente o que eu falei de Jeremias. A nossa intuição vem de onde? Como a gente comumente fala, né? Do coração, né? Não? E enganoso é o coração. E a gente vai confiar em intuição, irmão? Em intenção do coração? Não, a gente tem que confiar nas Escrituras. Conhecer as Escrituras e começar a obedecer. E no dia que falhar na obediência, recorrer ao perdão. Simples. Tem segredo? Não. No dia que tropeçar, Senhor, falhei, me perdoa. Eu quero acertar. A minha intenção é obedecer. Eu errei, mas a minha intenção é obedecer.
não é falhar, mas a minha intenção era boa, sem saber o que está fazendo. Não, irmãos, não faça nada se você não sabe, principalmente quando é para Deus. Não faça nada para Deus se você não tem respaldo bíblico para fazer. Pastor, mas eu queria fazer tanto isso. Vá aprender, vá conhecer. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Entende? O que a Bíblia fala a respeito de tal assunto? Aí você aprende o que a Bíblia fala a respeito do assunto, aí você decide o que vai fazer ou não fazer. Porque se você errar sabendo, é porque você é falho, isso é normal. Agora, errar porque não sabe e tal, isso é irresponsabilidade. Amém, irmãos? Ficou claro? Deu de aprender? Então, Deus, Ele exige de nós obediência aos seus mandamentos. Amém? Então, a intenção do meu coração sempre deve ser conhecer quais são esses mandamentos, para eu obedecer. Ponto. Acabou. A gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa inventar doutrina. Você vai passar pelo salto. Não, irmãos. Não tem na Bíblia isso aí. Comece a fazer campanha de não sei o que. Não, irmãos. Não. Vamos ver como é que a Bíblia ensina. Amém? Pastor, mas a Bíblia fala que Deus mandou Naamã mergulhar 7 vezes na água. Irmãos, isso ali não é doutrina. É um acontecimento para saber que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus é poderoso para fazer. É outra coisa, não é doutrina. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aprenda. O meu estímulo para você sempre vai ser aprender as Escrituras. Não dê desculpas, dê versículos. Aprenda textos. Aprenda as Escrituras. E aí, irmãos, é difícil de errar. Mas quando a gente erra, é a mesma coisa que João fala. Não esquenta a cabeça. Deus é misericordioso e nós temos Jesus que advoga por nós junto ao Pai. Amém? Eu quero aqui agradecer a presença da irmã Joelma, que já está há alguns dias nos visitando, a irmã Francisca, fique à vontade, e o nosso irmão Regis, que eu quero chamar ele aqui. Vem cá, Regis. Regis é meu amigo de infância, a gente aprontava junto. Irmãos, o Regis é alguém que ele sabe que eu tenho um carinho grande por ele. Eu conheço o coração dele, um rapaz de coração bom. E ele está com um irmão muito enfermo. E hoje ele chegou ali querendo oração, não foi, Regis? E pode falar. Deixa eu ver aqui. É que eu já tentei orar por ele sozinho. Aí eu olhando no celular, sempre eu gosto de ouvir o pastor Antônio Júnior. Aí bateu no meu coração de pedir ajuda, porque com 2 ou 3 ou mais, Deus faz presente. Aí por isso que eu vim pedir ajuda de vocês para orar pelo meu irmão. Porque ele não está nem se mexendo mais. Eu achei ele até foi despachado pelo médico. Então é isso. Orar por ele. Então feche seus olhos, estenda suas mãos em direção a ele. Nós vamos estar orando por ele com a representação do irmão dele. Senhor, nós como igreja, nós como comunidade de fé, que cremos no Teu poder, Pai, nós te pedimos nesse momento que o Senhor visite a família do Reginaldo, Pai, com cura, com transformação. E nós queremos pedir em favor nesse momento da saúde do Deri, Pai, que está ali acamado. O Senhor conhece a vida dele, o Senhor sabe o coração do teu filho Regi, o Senhor conhece a família dele. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja manifestando salvação naquela casa, Jesus. Senhor, toca nesse momento na saúde do Deri, Pai.
Traz um sinal, Jesus, do teu poder sobre o teu servo, que hoje está aqui na tua casa pedindo ajuda em oração, Jesus. Pai, faz a tua vontade, mas principalmente, Pai, manifesta a tua salvação naquele lar, Jesus. Conforta, fortalece, restabelece, meu Pai, a saúde, revela a tua bondade e misericórdia a teus filhos, meu Pai. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que tem um poder ilimitado, Jesus. Ah, Pai, por isso, traz o que é necessário neste momento sobre a vida deles. Nós confiamos na tua onisciência, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós confiamos na tua bondade, Pai. E nós confiamos que o Senhor sempre tem o melhor para fazer na vida daqueles que temem ao Senhor, aqueles que te buscam, aqueles que reconhecem que só o Senhor tem poder para fazer certas coisas. Por isso nós, como igreja, Pai, te pedimos, toca na saúde do Deri, Jesus. Toca, revela a tua bondade e misericórdia e manifesta a tua salvação na vida do Deri, na vida dos teus filhos que estão ali, Jesus. Ah, Pai, nós cremos na tua bondade. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a vida do Reginaldo, Jesus. Abençoe a vida da sua mãe, dos seus irmãos, da sua sobrinha que está ali na salinha, Jesus. Ah, Senhor, manifesta misericórdia nessa família, Pai. O Senhor, meu Pai, é bom e a tua misericórdia dura para sempre.